Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana. Vou começar aí falando sobre a introdução do meu trabalho, o artigo pesquisado pelo meu grupo. A gente ficou com o tema aminoácidos no desenvolvimento de duas cultivares de mandioca. Aí abaixo está o nome científico dela. Vou começar primeiro falando sobre a importância, né? A mandioca é uma cultura de grande importância socioeconômica, principalmente em países em desenvolvimento, porque ela é uma das principais fontes de carboidratos para a população. Além disso, é uma cultura bastante versátil, podendo ser utilizada tanto na alimentação humana quanto animal, e também na indústria, principalmente na produção de farinha e fécula, porque tem várias aplicações, tá? E em seguida aqui eu vou falar sobre o problema, né? Mesmo sendo uma cultura aí tão importante, a mandioca ainda apresenta uma produtividade de média até para baixa, em torno aí, como está no slide, de 13,6 megagramas por hectare, o que está abaixo do seu potencial produtivo. Isso ocorre principalmente devido à falta de manejo adequado e ao uso limitado de tecnologias, né? Já que muitas vezes essa cultura ainda é associada à agricultura de subsistência, praticamente. Eu vou para a solução mais objetivo, né? Ele tem como solução essa pesquisa de artigo é, ser uma alternativa, né? Então, o artigo em si é uma alternativa que vem sendo estudada sobre o uso de aminoácidos na agricultura. Essa substância atua diretamente no metabolismo das plantas, participando de processos importantes como a síntese de proteínas, podem também favorecer o crescimento da planta, melhorar o desenvolvimento de raízes e, consequentemente, contribuir aí para o aumento de produtividade. Então, o objetivo do artigo estudado é avaliar o efeito de diferentes doses de aminoácidos no desenvolvimento das plantas, no caso das duas cultivares de mandioca, e observar também suas características agronômicas, né, dessas mesmas. Basicamente, seria esse o objetivo. A minha parte eu encerro por aqui. Olá, meu nome é Patrícia, sou estudante de agronomia da UnoOeste no período noturno. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os métodos e materiais. Esse experimento ele aconteceu lá na Casa de Vegetação da Universidade de Londrina, né, a UEL, no Paraná. E o clima dessa região é um clima bem subtropical e úmido, tanto que o solo escolhido para representar no experimento foi o nitossolo vermelho, que além de ser um solo super comum na região e rico em fertilidade, ele também representa bastante como funciona o cultivar de mandioca da própria região. Agora, falando um pouquinho sobre o delineamento, o desenho do experimento, eles optaram por utilizar o método do Dick, que é o delineamento inteiramente casualizado. Nesse processo, nesse procedimento, eles observaram duas cultivares de mandioca, a fécula branca e a baianinha, e como elas interagiam com 6 doses crescentes de aminoácido durante 4 meses, que foi o experimento. Doses que variavam ali entre 0 a 50 quilos por hectare. E para ter uma confiabilidade estatística maior, eles refizeram esse tratamento, esse procedimento, 5 vezes no experimento. Agora, falando um pouquinho ali sobre, né, o manejo prático e como foram feitas o plantio. O plantio ele foi feito em manivas de 10 centímetros e antes dessas manivas serem transportadas para vasos de 5 quilos, elas passaram por um processo de imersão de 30 minutos em aminoácidos. E esse processo inteiro durou 4 meses, e nesses 4 meses não houve nenhum tipo de adubação externa, de defensivos, foram feitos somente irrigação diária durante os 120 dias, os 4 meses do procedimento, para que eles pudessem ter o resultado mais preciso de como funcionaria o tratamento com aminoácidos nesse plantio, nessas manivas. E pulando agora para a parte final, né, para a parte da coleta e da avaliação dos estudos dele, depois desses 120 dias, os dados avaliaram foram o crescimento, o diâmetro das plantas, o acúmulo de biomassa e o desenvolvimento do sistema reticular, o teor de clorofila, para que eles pudessem entender a eficiência e como isso influenciava diretamente na fotossíntese das plantas. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Emily. Vim falar sobre resultados e execuções do nosso artigo. Bom, ele foi dividido em duas partes. Eu vou falar um pouco, a Manuela vai falar da continuidade. Então, esse trabalho sobre a aplicação de aminoácido foi em duas cultivares, a baianinha e a felca branca.
E, durante os estudos, foi observado que cultivar a bananinha apresentou maior ramificação, também mais vigor na parte aérea. E, se comparada com a felca branca se destacou mais na produção de massa seca e na produtividade. Bom, falando um pouco dos gráficos, vou começar com esse primeiro gráfico aqui, que a gente consegue observar que aumentar a dose de aminoácido acontecia uma redução no diâmetro do colmo de cultivar a bananinha. Isso ocorre porque a planta passou a produzir mais ramificação, então ela direcionou mais energia para a formação de novos ramos, que acabou afetando e diminuindo o diâmetro do colmo. Bom, e na figura 2, que é o gráfico, a gente pode observar exatamente o aumento do número de ramificação com o crescimento de dose do aminoácido, principalmente na parte da cultiva da bananinha. Mesmo com as mudanças no desenvolvimento vegetativo da planta, os aminoácidos eles não aumentaram a produção das raízes. E a gente pode tirar o quê? Que são necessários mais estudos para definir quais são as melhores doses, épocas e formas de aplicação de mionase na cultura da mandioca. É isso, obrigada. Olá, eu me chamo Manuela e eu sou estudante do curso de Agronomia na UniOeste. Então, dando continuidade nessa parte, a gente pode perceber que os aminoácidos estão relacionados ao desenvolvimento da mandioca. O comportamento da planta, como a formação de haste e ramificação, varia conforme a variedade utilizada e a qualidade do cultivo. Além disso, em algumas culturas como milho e trigo, a aplicação de aminoácido apresentou resultados positivos na produtividade. Apesar disso, na mandioca, os resultados obtidos não mostraram aumento significativo na produção. Claro que tem alguns fatores que podem ter influenciado nisso, como a quantidade aplicada ou o momento da aplicação. Tudo isso pode influenciar. Um aspecto muito importante que vale lembrar é que esses resíduos agroindustriais na produção desses aminoácidos pode contribuir para a diminuição de impactos ambientais e na redução de custo da produção agrícola. Meu nome é Murilo e fiquei com a parte do resumo do artigo de aminoácidos no desenvolvimento de duas cultivares de mandioca. Objetivo de estudo: investigar como diferentes doses de aminoácido afetam o desenvolvimento das cultivares de mandioca, bananinha e fécula branca. Metodologia: experimentos em casa de vegetação, utilizando manivulas tratadas e cultivadas em vaso. Variáveis analisadas: altura, diâmetro de colmo, número de ramificação, massa fresca e seca, e desenvolvimento radicular impactados, vegetativos e positivos, aumento na altura das plantas e na massa do colmo, maior volume de raízes adventícias, aumento de ramificações, especialmente na variedade bananinha. Impactos negativos e neutros. Redução observada no diâmetro do colmo. Conclusão econômica. A aplicação de aminoácidos não resultou em aumento da produtividade de raízes tuberculosas, a parte de maior valor comercial. Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante do curso de Agronomia da UniOeste. E para concluir, esse trabalho mostrou a importância dos aminoácidos no desenvolvimento das cultivares de mandioca, influenciando características como crescimento e número de ramificações das plantas. Apesar de não aumentar a produção significativamente das raízes tuberosas, o estudo contribuiu para ampliar o conhecimento sobre o uso de aminoácidos na agricultura. Além disso, percebemos como a pesquisa científica é importante para buscar técnicas que possam melhorar a produtividade e a sustentabilidade no cultivo de mandioca. Obrigado pela atenção.